pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto falando. Vou analisar junto com vocês os exercícios do PET volume 2 do primeiro ano. O primeiro exercício diz o seguinte: uma partícula descreve movimento retilíneo uniforme, a função horária da posição com unidades do Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a posição em metros, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo é S igual a menos 2 metros mais 5 metros por segundo vezes o tempo. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Bom, perceba que é um exercício para você fazer a marcação da resposta correta, mas você que é o meu aluno e vai fazer o exercício com excelência, você vai fazer esse favor de deixar nas suas anotações anotado a equação da posição em função do tempo é igual à posição inicial, S0, mais a velocidade vezes o tempo. Ah, mas eu não lembro dessa fórmula, ela é muito complicada. Então, você vai recorrer a uma regra mnemônica. A regra é: sou sozinho, mas você também. Ok? Então tá aí, para você não esquecer. Sou sozinho, mas você também. Ok? Então agora você não esquece dessa relação e aí a gente pode continuar a resolução do exercício. Pois bem, em vez de você só marcar a alternativa correta, você vai analisar o seguinte: o seu exercício está fornecendo para você uma equação e pedindo para você a velocidade. Ora, perceba que se você anota aqui embaixo da equação a equação que foi dada, você consegue facilmente observar quem são os valores. Consegue ver, comparando essa equação com a equação que foi dada, que o valor da velocidade é aquele valor que acompanha ou que multiplica o tempo, ok? Ora, se a velocidade sempre está multiplicando o tempo, na equação que foi dada, quem está multiplicando é qual valor? O valor 5, ok? Então você já sabe retornar o valor para o seu exercício. A velocidade é 5 metros por segundo. Então, você pode marcar ou a alternativa C ou a alternativa D, mas perceba que na alternativa D ele está afirmando que o movimento ele é regressivo. O movimento é regressivo com a velocidade positiva? Bom, aí você recorre à análise que a gente fez lá no vídeo de explicação a respeito do movimento progressivo e regressivo. Vai ser regressivo somente se a velocidade for negativa. Se for o caso, você marca a letra D. Agora, se a velocidade for positiva, aí você marca a letra C. Certinho? Bom, feito isso, então, a gente passa para o exercício número 2. Vou pedir para você, meu aluno, deixar isso daqui indicado no caderno, ok? Porque é a primeira vez que você está resolvendo um exercício assim e você vai resolver ele da maneira completa, ok? Então, bora para o exercício 2. Está falando para você o seguinte: a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. A equação horária desse movimento é... Então, você sabe que a equação horária do movimento é função da posição, dependendo do tempo, é o S0, mais a velocidade vezes o tempo. Sou sozinho, mas você também. Então, você montando essa equação aqui, olhando para a tabela, você consegue determinar qual é a resposta do exercício. Perceba, o S0 é exatamente a posição quando o tempo
vale 0. Ora, quando o tempo vale 0 segundos, que posição que isso corresponde? A posição 25 metros, ok? Então, você já sabe o valor do S0. Agora, o valor da velocidade, ele é muito fácil de você encontrar se você analisa como que acontece as variações da posição em função do tempo, ou seja, posição dividido por tempo. O que é o ΔS? É o S final menos o S inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Você pode pegar qualquer dois valores da sua tabela. Vamos pegar, por exemplo, dois valores consecutivos. Posição final, vamos pegar o 21. E posição inicial, vamos pegar o anterior, 25. Então, a sua conta fica registrada da seguinte maneira. 21, que é a posição final, ok? Menos, perdão, estou falando uma coisa e pensando, escrevendo uma coisa e pensando outra. A posição final que nós estamos pegando é a posição correspondendo a 21. A posição inicial é aquela posição que a gente pegou quando o tempo vale 0. Então, menos 25, dividido pelos respectivos tempos. Quando você tem a posição igual a 21 metros, que tempo isso corresponde? Lá na tabela é 1 segundos. E aí, você tem o tempo correspondendo a 25 metros, que é o tempo 0 segundos. Bom, feito isso, fica fácil de você determinar a velocidade, ok? É só fazer essa continha aí que é bem fácil. Quero que você perceba, ok? Que você poderia pegar qualquer valor da sua tabela. Vamos pegar os extremos da tabela. Olha só, aqui e aqui, ok? Então, você faria posição final, 5, menos posição inicial, 25, dividido por tempo final, são 5 segundos, ok? E o tempo inicial, que é 0. Então, quando você faz essa conta aqui, o resultado dela dá o mesmo resultado que você encontrou aqui, ó. Independente do valor que você pega na tabela, você vai perceber que a velocidade é constante, ok? Bom, então, fez a continha, você encontrou uma velocidade e aí você vai marcar a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta? É a alternativa que corresponde à junção dos valores da posição inicial, função do tempo, igual posição inicial, 25, e a sua velocidade, que você encontrou, e aí marcou a alternativa correta. E eu quero que você deixe esse resultado aqui no caderno, ok? Todo esse raciocínio tem que estar explícito. Vamos agora fazer o exercício número 3. No exercício número 3, está dizendo para você o seguinte: sabendo que a posição de um corpo varia com o tempo e obedece às seguintes funções horárias do espaço, S igual a menos 100 mais 25 vezes t. Determine, na letra A, o espaço no instante 8 segundos. A palavra instante, ela vai fazer você lembrar da palavra tempo, ou seja, quando o tempo vale 8 segundos. Anota a função horária da posição. Posição em função do tempo vai ser o S0 mais a velocidade vezes o tempo. Se você, na alternativa A, trocar o t de tempo por 8, olha o que acontece com a sua equação que foi dada no enunciado. Posição inicial, menos 100, mais 25 vezes quanto que vale o tempo agora?
8 segundos, ok? Bom, agora ficou fácil de você determinar qual é a posição no tempo 8 segundos. Essa posição vai ser a junção dessa conta aí, ó. Juntou esse valor com esse, você tem a resposta da sua letra A, ok? Tranquilo, então. Na letra B, está falando o seguinte: o instante quando o móvel passa pela origem das posições. O que é que quer dizer origem das posições? Essa origem das posições é quando a posição vale 0. Essa aqui é a origem, é o marco 0, tudo bem? Então você anota a função horária da posição. E agora você vai trocar essa posição aqui para quando ela vale 0. Como que é a sua equação? Menos 100 mais 25 vezes esse tempo aqui, ó, você quer saber. Perceba, ele está perguntando qual é o tempo ou qual é o instante. Então, para você fazer isso aí, fica bem fácil, né? Esse 100 que está negativo, você passa positivo. E do outro lado, você tem 25 multiplicado o tempo que você quer saber. Ora, se o 25 está multiplicando, você joga ele para o outro lado da igualdade fazendo a divisão. Então, agora você tem a relação de que o tempo ficou o valor 100 e o 25 passando dividido, ok? Esse resultado aí é bem facinho de fazer. O seu tempo é só dividir 100 por 25, ok? Na letra C, ele está pedindo para você uma informação. Se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Bom, para poder dar a resposta da letra C, de acordo com o que foi falado no vídeo anterior, o movimento ele vai ser progressivo se a velocidade for maior ou menor do que 0. O nosso combinado foi que para você poder fazer a análise do movimento progressivo, você tem que considerar uma velocidade o quê? Positiva, tudo bem? Velocidade tem que ser o quê? Maior do que 0, tudo bem? Se a sua velocidade for menor do que 0, então o seu movimento vai ser o quê? Retrógrado. Então, analisa a equação que o exercício te deu. A velocidade é o termo que acompanha o tempo. Ela é um valor positivo ou negativo? E aí você vai colocar na sua resposta. O movimento ele é tal porque a velocidade é maior ou menor do que 0. Certinho? Bom, comentado o exercício número 4, o número 3, vamos passar para o exercício número 4. Está dizendo para você, um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante e positiva de 72 km por hora. Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros de comprimento. Olha os dados que o exercício forneceu para você. Ele falou que o comprimento, o ΔS do trem, são 200 metros. Ele forneceu para você o ΔS, o comprimento total da ponte, são 50 metros. Ele disse também que a velocidade desse trem são 72 km por hora. E ele está perguntando para você quanto tempo o trem leva para ultrapassar completamente uma ponte, ok? Bom, perceba, para o trem ultrapassar completamente a ponte, você vai ter que considerar que a parte de trás do trem tem que estar posicionada exatamente no final da ponte. Ora, essa distância que vai do final da ponte até a parte lá de trás do trem
corresponde ao tamanho total da ponte mais o tamanho total do trem, que são 200, ok? Então, a gente está falando aqui de um total que o trem vai ter que percorrer de 250 metros, ok? Mas perceba que a distância total que o trem precisa percorrer é em metros, mas a velocidade foi dada em quilômetros. Você não pode misturar essas unidades de medida. Então, nós vamos ter que fazer aqui um raciocínio que nada mais é do que passar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Essa passagem você faz dividindo esse resultado por 3,6. Quanto que é o nosso resultado, então? Essa velocidade ela vai ser de 20 metros por segundo. Agora sim você tem aqui a distância em metros e a distância que o trem precisa percorrer também em metros. Agora você pode fazer essa junção e como que fica o nosso raciocínio? Você vai considerar, portanto, que a velocidade do trem é a distância, agora vamos chamar aqui de total, porque é o tamanho do trem mais o tamanho da ponte e esse tempo que você quer saber. Então, para você saber o tempo, você coloca ele isolado e a velocidade você coloca ocupando o lugar do tempo. Então, a nossa relação aqui ficou o tempo total gasto para percorrer essa distância toda de 250 metros dividido pela velocidade do trem, que é 20, ok? Simplifica 0 com 0. Fazendo essa divisão, você tem o tempo total para o trem atravessar completamente esta ponte. Tranquilo, né? A gente já tinha feito essa análise em outros exercícios do PET volume 1. Agora, passando para o exercício 5, está dizendo o seguinte: o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Determine o valor de sua velocidade média, lembrando que, no movimento retilíneo e uniforme, a velocidade média tem o mesmo valor da velocidade instantânea. Então, meu aluno, você tem que aprender aqui nesse exercício a como que ler os gráficos. No eixo da vertical, nós sempre vamos ter indicado as posições. No eixo da horizontal, nós sempre vamos ter indicado os tempos. Então, o exercício está pedindo para você indicar qual é o valor da velocidade média. Bom, para você fazer essa indicação, você tem que ler esses dados no gráfico. E não é difícil. Vamos com calma? Bom, eu vou dar um zoom para poder ficar mais nítido para você e eu quero que você perceba o seguinte. No seu gráfico, você tem aqui uma reta que está posicionada começando aqui na posição 2 metros e ela está finalizando aqui na posição 8 metros, ok? Então, perceba, se você, a partir da leitura deste gráfico, conseguir analisar duas posições e dois valores de tempo, você tem como descobrir o valor da velocidade média. Essa velocidade média é uma distância total percorrida dividido pela variação do tempo. O que é a variação da posição? Posição final menos S inicial, dividido por tempo final menos o tempo inicial. Vamos pegar dois valores de posições conhecidas aqui no gráfico. Vamos pegar, por exemplo, a posição final, aqui onde o gráfico termina. Que posição que isso corresponde? 8 metros. Esse 8 metros é a posição final. E a posição inicial, vamos pegar o início dessa reta. Que posição que isso corresponde? 2 metros. Então, menos 2 metros dividido pelos tempos correspondentes. Quando a posição vale 8, isso faz um par ordenado com qual valor de tempo lá no eixo da horizontal? Um tempo de 2 segundos. Menos. Quando a gente considerou a posição inicial de 2 metros, isso corresponde a qual valor de tempo?
ao tempo 0 segundos. Bom, se você fizer essa conta, você vai ter o seu valor de velocidade. Mas você pode também, assim como no exercício 3 que a gente fez, que tinha uma tabela, você pode considerar qualquer outro valor aqui no seu gráfico. Por exemplo, se você considerar esse valor aqui, ó, que também está bem discriminado, você teria, por exemplo, os dois pontos, esse ponto como final, esse ponto como inicial. Vai dar o mesmo valor. Olha lá, ó. Se você fizer 8 metros como posição final, menos posição inicial, vamos pegar aqui, por exemplo, 5 metros. Dividido por os tempos correspondentes. De 8 metros, o tempo correspondente vale 2 segundos. E aqui dos 5 metros, o tempo correspondente vale 1 segundo. Então, esse resultado aqui, ele vai dar o mesmo resultado que deu aqui, ok? Você pode escolher qualquer valores aqui no seu gráfico, que você vai obter sempre o mesmo resultado, porque no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média, ela é uma velocidade sem alteração, não incide a aceleração nessa velocidade. Bom, se você fez os exercícios até aqui, acompanhando a minha discussão, eu vou pedir para que, no lado de cada resultado que você obteve no seu exercício, você vai colocar uma estrelinha para eu saber que você foi um aluno que acompanhou as minhas análises dos exercícios do PET, ok? Então, coloca uma estrelinha no lado de cada resposta e aí eu vou dar uns parabéns lá para você por ter acompanhado até aqui. Quero agradecer a sua atenção e a sua paciência. Qualquer dúvida, a gente se encontra na nossa live às sextas-feiras pela manhã, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!